Neste mês de janeiro, você tem acompanhado aqui no Jornal da Justiça a retrospectiva 2022 com os principais julgamentos do Supremo no ano que passou. Agora a gente revê o julgamento em que os ministros decidiram que o IOF deve incidir sobre títulos e valores imobiliários. A questão foi levada ao plenário porque a União entrou com ação rescisória, aquela utilizada para tentar reverter uma decisão que já transitou em julgado. Isso porque, em 2000, o Supremo analisou um recurso extraordinário sobre a constitucionalidade de dispositivos da Lei 8.033 de 1990, que tratam de hipóteses de incidência do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Na ação, a União argumenta que o recurso discutia se era constitucional o IOF nas operações de títulos e valores mobiliários, e não sobre o ouro, como constou da decisão. O ministro Edson Fachin, relator do processo, votou pela procedência do pedido feito pela União, por entender que houve erro na decisão questionada ao não tratar do objeto do recurso. Segundo o ministro, o que se discutia não era a inconstitucionalidade do imposto sobre o ouro, mas sim a inconstitucionalidade da incidência do IOF sobre títulos e valores mobiliários, instituído por outro dispositivo da mesma Lei 8.033 de 1990. O erro fático consistente em considerar a incidência do IOF sobre ouro, ou seja, um ativo financeiro, ao invés de julgar a base de incidência como títulos e valores mobiliários, preenche os requisitos preconizados nos parágrafos 1º e 2º do artigo 485 do Código de Processo Civil de 1973. Isto é, primeiro, admissão de fato inexistente e, segundo, não ocorrência de pronunciamento judicial sobre aquele fato. Nesses termos, entendo autorizada pelo ordenamento jurídico a rescindibilidade da decisão de mérito, então transitada em julgado. Por isso, à luz do conjunto fático probatório carreado aos autos pela parte autora, a solução dada pela decisão atacada, com base em um erro de fato verificável nos próprios autos, vai na linha de divergir do entendimento reiterado desse Supremo Tribunal Federal no que se refere à constitucionalidade da incidência do IOF sobre títulos e valores imobiliários. O revisor da ação, ministro Alexandre de Moraes, também votou pela nova análise do recurso, mas entendeu que o acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que reconheceu a incidência do IOF sobre títulos e valores mobiliários, deveria ser reestabelecido. A ministra Carmen Lúcia acompanhou o voto do relator. Na retomada do julgamento, o ministro Nunes Marques seguiu o entendimento de Alexandre de Moraes. É o caso, penso eu, de se negar provimento ao recurso extraordinário 263.464 Bahia. Ante o exposto, pedindo novamente a mais respeitosa vênia aos que pensam de modo diferente, julgo procedente a ação rescisória para desconstituir a decisão recidente e, prosseguindo no julgamento, conheço e nego provimento ao recurso extraordinário 263.464 Bahia. Como efeito direto desse julgamento, deixa de existir o motivo jurídico pelo qual levantado precatório pela empresa na ação de cumprimento de sentença. Logo, a devolução dos valores é a medida que se impõe. Custos e honorários pela ré, à base de 10% sobre o valor da causa. Os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso também acompanharam o voto de Moraes. No pedido de procedência da ação rescisória já está embutido não apenas a rescisão da decisão que se quer invalidar, como também a prolação de uma nova decisão. O plenário decidiu por maioria que o IOF deve incidir sobre títulos e valores mobiliários. Nos termos agora assentados pelo ministro Edson Fachin, com juízo de procedência da ação rescisória, com a finalidade de desconstituir a decisão monocrática proferida no recurso extraordinário 263.464, de relatoria do saudoso ministro Maurício Corrêa, e em juízo rescisório, negando provimento